Bom dia a todos os amigos e amigas. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Jandira, todos os servidores públicos, amigos da educação, fiscal de postura, da habitação, conselho tutelar. Que Deus abençoe todos nós. Às 9h28, declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do projeto de lei complementar número 01/21, que altera o dispositivo da Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 1968, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira e da outras providências. O projeto de lei número 76/21, que estabelece também o plano anual do município para o período do ano 2022 até o ano 2025 e define metas, prioridade da administração pública para o exercício do ano 2022. Prefeitura do município de Jandira, o ofício 411 do gabinete da Secretaria de Governo. Quero dar um bom dia especial ao vereador Marquinhos, segundo secretário da Casa. Seja muito bem-vindo, vereador Marquinhos. Jandira, 30 de agosto de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, tenho o presente projeto de lei a finalidade de caminhar o projeto de lei complementar que altera o dispositivo da Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 68, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira e da outras providências. Trata-se de alteração da Lei número 152, de 4 de março de 68, que é o Estatuto do Servidor Público do município de Jandira, mediante projeto de lei complementar em fase das seguintes razões. A Lei Orgânica do Município, alterada pela emenda número 1, de 21 de março de 2006, em seu artigo 33, no parágrafo único, inciso 6, determina que o Estatuto do Servidor Público será objeto de lei complementar, como a Lei número 152 de 68. Foi recepcionada pela Lei Orgânica e as alterações devem ser efetivadas por lei complementar. Tais alterações se fazem necessárias em virtude das alterações promovidas pela emenda 13 de 2019 e os artigos indicados para a revogação do artigo 2º desse projeto de lei são incompatíveis com o atual ordenamento constitucional. Sendo assim, diante do acima exposto, visando regularizar a legislação municipal junto às exigências legais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e diante da sua clareza e importância, solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme disposto do artigo 30 da Lei Orgânica do município de Jandira. Valo-me do ensejo para reiterar a vossa excelência os meus protestos de estima e consideração. Encaminhado pelo senhor Henri Agime Sato, prefeito municipal, ao senhor presidente da Câmara, Franklin Venâncio da Silva Neto. Esse projeto de lei, número 02/21, que altera esse dispositivo da Lei Ordinária Municipal, número 152, de 4 de março de 68, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira e da outras providências. Em regime Sato, prefeito municipal de Jandira, do Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. O artigo 1º, a Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 68, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira, passa a vigorar os seguintes acréscimos e alterações. O artigo 96 do referido Estatuto. A licença por incapacidade temporária para o trabalho será concedida ao servidor titular do cargo de provimento efetivo, a pedido ou de ofício, em processo administrativo regular, instruído em atestado do médico assistente do servidor que indique o diagnóstico, que é o CID, Classificação Internacional da Doença, e a necessidade de repouso do servidor ou a incapacidade para o exercício ao seu cargo. O inciso 1º, nos primeiros 30 dias de afastamento por incapacidade temporária para o trabalho, o servidor terá direito à totalidade de sua remuneração. E o artigo 2º, do inciso 2º, ao servidor ocupante do cargo exclusivamente em comissão, vinculado ao regime geral da Previdência Social,
apliquem-se as normas definidas na legislação federal pertinente. O inciso 3º, no curso da licença do funcionário, abstar-se-á da atividade remunerada sob pena de interrupção imediata da licença e comunicação ao órgão previdenciário, se o caso. Artigo 97. A partir do 31º dia de afastamento, o servidor titular de cargo de provimento efetivo fará jus à licença remunerada na forma do caput do artigo 96, que corresponderá ao valor da última base de contribuição previdenciária do servidor para o regime próprio de previdência social, o RPPS do município. O inciso 1º do artigo 97, não será devido licença por incapacidade temporária para o trabalho ao servidor, que se inscrever como tal no regime próprio da Previdência Social, já o portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou a lesão. Ainda no artigo 2º, inciso 2º do artigo 97, a concessão da licença por incapacidade temporária para o trabalho dependerá de prévia submissão do servidor à perícia médica do órgão empregador. O 3º, quando o afastamento do servidor for decorrente de acidente de serviço, o encaminhamento do servidor à perícia médica deverá vir acompanhada do documento comprobatório dessa situação, devendo o ato de concessão da licença por incapacidade temporária para o trabalho consignar expressamente que o benefício é decorrente de acidente em serviço. E o artigo 4º, se o servidor se afastar do serviço durante 30 dias por motivo de doença, retomando a atividade no 31º dia subsequente, e se dela voltar a se afastar pela mesma doença, dentro de 60 dias desse retorno, fará jus à licença a partir do novo afastamento. E o 5º, quando o servidor se afastar por período inferior a 30 dias, sempre que a soma desses períodos ultrapassar 30 dias de afastamento, dentro do interrompido de 60 dias, os primeiros 30 dias intercalados serão custeados na forma do artigo 96 do inciso 1º, fazendo jus à licença a partir do 31º dia, conforme segue. E o artigo 98, considerado apto para a perícia médica, o servidor deverá retornar ao exercício de suas atribuições sob pena de apurarem como faltas os dias de ausência. E no inciso 1º do artigo 98, se houver a recuperação parcial do servidor em gozo de licença por incapacidade temporária para o trabalho e a perícia médica concluir que é possível seu retorno ao serviço público municipal, ele deverá então indicar, primeiro, se o servidor está em condições de desempenhar as atribuições de seu cargo com restrições, apontando quais são essas restrições. Segundo, se o servidor não está em condições de desempenhar as atribuições do seu cargo, mas será apto para exercer outra atividade no serviço público municipal, mais compatível com a sua capacidade laboral, mediante processo de readaptação. Inciso 2º, na hipótese do inciso 1º do parágrafo anterior, a entidade estatal deve cumprir as recomendações da perícia e, no caso do inciso 2, se obriga a promover a readaptação do servidor no serviço público municipal, nos termos do artigo 73 e 74 dessa lei. Artigo 100 do inciso 1º, salvo prescrição médica em contrário ao benefício da licença maternidade, será concedida a partir da apresentação do atestado médico que comprove que a servidora é gestante ou mediante a apresentação de certidão de nascimento recente do filho da servidora. E o 2º, a servidora terá direito ao salário maternidade correspondente a 2 semanas em caso de nascimento sem vida ou morte de feto, em caso de aborto não criminoso, após a ocorrência. E o 3º, será devido juntamente com a última parcela em cada exercício, o abono anual correspondente ao salário maternidade, proporcional ao período de duração do benefício. O artigo 100, parte A, o salário maternidade consistirá em uma renda mensal paga pelo órgão ou entidade ao qual está vinculada a servidora, correspondente à totalidade da última base da contribuição previdenciária do servidor para o regime próprio de previdência social, o RPPS do município. O artigo 100 do inciso 1º, o salário maternidade será reajustado na mesma data e pelos mesmos índices utilizados para o reajuste geral dos servidores municipais em atividade. E o 2º, será devida juntamente com a última parcela em cada exercício da gratificação natalina, correspondente ao salário maternidade, proporcional ao período de duração do benefício. E o 3º, no caso de acumulação permitida de cargos públicos, a servidora fará ajuda ao salário maternidade relativo a cada cargo. E
ambos foram remunerados pelos entes públicos no qual a servidora estiver vinculada. O quarto, salário maternidade não será devido no período em que a servidora vinculada ao regime geral de previdência social perceber o benefício respectivo. Artigo 100, da parte B, o salário maternidade não pode ser acumulado com afastamento ou a licença por incapacidade temporária para o trabalho. O inciso 1º do artigo 100, da parte B, quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, a remuneração por incapacidade decorrente da gestão ou parto, conforme o caso, deverá ser suspensa enquanto pendurar o pagamento do salário maternidade. E o artigo 2º, quando a gestante já estiver recebendo remuneração por incapacidade, não será pago o salário maternidade. Artigo 133, revogado. Seção 9, dos benefícios assistenciais. O artigo 134, é assegurado ao servidor titular do cargo efetivo e seus dependentes que preencherem os requisitos estabelecidos nessa seção a percepção dos seguintes benefícios assistenciais. Quais são eles? 1. Auxílio reclusão. 2. Salário família. 3. Auxílio funeral em especial. Artigo 134-A. Será assegurado auxílio reclusão aos dependentes ao servidor titular de cargo efetivo, recolhido à prisão, que perceba a remuneração brutal mensal igual ou inferior ao valor estabelecido para o menos benefício do Regimento Geral da Previdência Social e que não esteja no gozo de licença remunerada. O artigo 1º, o inciso 1º do artigo 134. O valor do auxílio reclusão será calculado de acordo com os critérios previstos para a concessão de pensão por morte para o regime geral da Previdência Social, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. O segundo, em caso de inscrição de dependentes, após a detenção ou reclusão do servidor, é necessária a prova de pré-existência da dependência econômica. O terceiro, o requerimento do auxílio reclusão deverá ser instruído em certidão de efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente. O quarto, a data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do servidor. A prisão ser requerida em 30 dias ou na data do requerimento ser posterior. Artigo 134, da parte B. O auxílio reclusão será mantido enquanto o servidor permanecer detido ou recluso, exceto nas hipóteses em trânsito julgado de condenação que arrecade perca do cargo público. O inciso 1º do artigo 134. O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado firmado pela autoridade competente de que o servidor continua detido ou recluso. O segundo, no caso de fuga do servidor, o benefício será suspenso enquanto pendurar a situação, sendo restabelecido a partir da data que ocorrer a recaptura, desde que a condição do servidor ainda seja mantida. É vedada a concessão. O terceiro, é vedada a concessão do auxílio reclusão após a soltura do servidor. Artigo 134, parte C. O salário família é devido ao servidor ativo titular do cargo efetivo e ao aposentado pelo regime próprio de previdência social do município, por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade ou inválido, observadas as condições e valores estabelecidos pelo regime geral da Previdência Social. Do artigo 134, do inciso 1º, o salário família será pago mensalmente ao servidor pelo órgão ou entidade a que esteja vinculado ou aposentado pela entidade gestora do regime próprio de previdência social com a respectiva remuneração ou proventos. O segundo, quando pai ou mãe forem servidores ou aposentados, os dois terão direito ao salário família. E o terceiro, o pagamento do salário família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho, ou a documentação relativa ou equiparado, estando condicionada a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola do filho, ou equiparado a partir dos 7 anos de idade. O quarto, a condição de invalidez deverá ser comprovada por perícia médica a cargo do órgão empregador ou da entidade previdenciária, conforme o caso. O quinto, o direito ao salário família cessa automaticamente pela morte do filho ou equiparado a contar do mês seguinte ao do óbito, quanto ao filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo se inválido a contar do mês seguinte ao da data do aniversário. E o terceiro,
pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido a contar do mês seguinte do caso da cessação da incapacidade. E o quarto, pelo desligamento do servidor público ou o quinto, pela cessão da filiação do assegurado ao regime próprio de previdência social. E o sexto, a cota do salário família não será incorporada para qualquer efeito, remuneração ou aproventos. Artigo 134-D. O auxílio funeral especial será devido aos dependentes do servidor falecido e consistirá no valor correspondente ao vencimento dos 30 dias subsequentes ao óbito, a ser pago dentro de 3 dias do requerimento. E o inciso 1º do artigo 134, para compensar as despesas decorrentes de auxílio funeral especial, é proibido gravar em qualquer outro título a dotação destinada a pagar durante os 30 dias seguintes ao óbito, ou proventos que seriam devidos ao funcionário falecido. E o artigo 2º, a despesa com auxílio funeral especial ocorrerá por conta da economia feita segundo o disposto do inciso deste artigo. O artigo 133, revogado. Artigo 182, revogado. Artigo 2º, ficam renovadas todas as disposições em contrário, em especial os seguintes dispositivos da Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 68, artigo 133, 173 e 182. E o artigo 3º, esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, 30 de agosto de 2021, encaminhado pelo senhor Henri Agime Santo, prefeito municipal, e o secretário de governo municipal, Carlos Eduardo Piteri. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, a projeto de lei complementar número 02/21, luz plenária. Após minuciosa análise do projeto de lei complementar, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, em Agime Santo, conclui-se o referido projeto, deverá ser encaminhado à deliberação do plenário, visto que o mesmo atende os ditames regimentais, legais e constitucionais. Sala de reuniões, vereador Márcio Soares de Almeida, no dia 21 de setembro de 2021. Gilson Rodrigues de Souza, presidente. Senhores, quero dar um bom dia. Quero dar um bom dia especial ao vereador Fábio, vereador Márcio, vereador Antônio, Toninho Amizade. Obrigado, senhores vereadores, pelo comparecimento na audiência pública. Saudar mais uma vez os funcionários que eu não tinha visto chegar, da educação, senhor Zé Henrique, sua querida, e os demais eu tinha saudado. Esse projeto está à disposição para discussão, apresentação de sugestão para devida alteração por parte dos interessados. Só para os senhores poderem entender, nós estamos na audiência pública, são 2 projetos hoje nessa audiência pública. Lembrando que é hoje, dia 21, e amanhã, não, dia 23, né? 23, na data de hoje, e amanhã, dia 24, ao mesmo horário. São dois dias de audiência pública, 2 projetos de lei. O primeiro é esse que acabei de fazer a leitura, que é uma lei complementar, que altera o dispositivo da lei orgânica e também do Estatuto do Funcionário Público. Esse projeto está à disposição e discussão dos senhores, bem como os senhores vereadores aqui da mesa diretora, ok? Davi. Bom. Ô, amigo, fala o seu nome e o
seu departamento lá, porque está Beleza. gravado, tá? Bom dia, meu nome é Jefferson, sou agente fiscal de posturas aqui do município também. Referente a esses projetos, ontem eu li na íntegra os dois, e o que acontece? Nós temos lá no departamento o seu Cristino Mendonça, que é uma pessoa com portadora de deficiência, e ele, em consulta já com o IPREJAN, ele verificou que o município não possui legislação para aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Foi o que foi informado para ele. E o que falaram é que, para ele ter uma aposentadoria especial, o município primeiro precisa regulamentar para que o IPREJAN possa conceder essa aposentadoria. Então, o que acontece? Como já estamos discutindo a esse respeito, justamente desse tema do Estatuto do Servidor, seria interessante incluir nessa proposta nesse projeto, essa parte para aposentadoria especial de pessoa com deficiência, com idade reduzida e com alguns tipos de benefício, porque isso seria importante para todos os departamentos e todas as secretarias. E fora esse também a gente tem o que acontece. Os fiscais de postura a gente recebe gratificação por produtividade. Todavia, o IPREJAN ele é descontado sobre o nosso salário base, que é o salário sem as gratificações. E acontece que, num caso de doença, por exemplo, você sofre algum acidente de trabalho, como o nosso trabalho é um trabalho de risco, a gente se expõe todo dia, se acontecer, a gente vai ficar desamparado, nós vamos ter nosso salário reduzido praticamente na metade. Então, seria interessante também incluir que o IPREJAN efetuasse o desconto sobre o nosso salário total, sobre a nossa remuneração total, e não só sobre o salário base, entendeu? Porque, dessa forma, também o IPREJAN ele iria arrecadar mais e também seria benéfico para o servidor que tivesse algum acidente de trabalho. São esses dois pontos que eu acho interessante. Só recapitular aqui, Jefferson. Vamos só recapitular o projeto. Na sua pesquisa lá não estava incluído a garantia do PCD, em toda, não só o departamento, mas o funcionalismo como um todo. Sim, isso. O município de Jandira, o que foi informado é que não existe uma regulamentação para pessoas com deficiência. E porque, assim, o Estatuto do Servidor ele é do ano de 67, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil ele foi aprovado em 2015. Então, tem uma distância muito grande que o Estatuto do Servidor de Jandira não acompanhou. Então, isso precisa ser corrigido para que os próximos que entrem já tenham essa facilidade também. Ok. Depois, Jefferson, essa discussão para a gente poder entender, todos ouvirem, você vai ter que depois relatar isso. Tem uma folha específica, tá? Porque na audiência, é óbvio, é claro, por isso que ela é estabelecida, para trazer sugestões, porque a audiência é exatamente para isso, vai para a minha comissão, para ela ser inclusa ou não. Vamos fazer claro essa discussão, mas é óbvio que tem consenso e tem justiça no pedido, vai ter que depois estar relatado, escrito, tá? Ok. Tá bom? Eu vou pedir que vocês elaborem lá o Sim. texto, tá bom? Para me transformar ele em inclusão, de fato, na lei, se sim ou não, faremos a discussão, mas já adianto que é justo o pedido. E segunda inclusão que você pede, do desconto total, também vai ter que ser da mesma forma para o procurador da casa ver a legalidade. Beleza, a gente envia, a gente até cria, descreve, faz o texto pronto e já manda para vocês também. Tem que ser. Tá bom? Tá bom? Encaminha para a secretaria, para a comissão. Tá bom. Ok? Ok. Ele vai elaborar. Cristina, essa é a proposta. O Fábio está perguntando as propostas, essas são as propostas. O Jefferson já falou, já expliquei agora que vai subscrever e encaminhar para a secretaria. Cristina. Cristino Mendonça, eu sou fiscal de posturas também, já tenho uns 13 anos, e já tem uns quase 15 que eu estou na prefeitura, mas 13 anos como fiscal e 1 ano e meio como coordenador de um projeto de inclusão chamado Mão na Roda, porque faz alusão do cadeirante colocar a mão na roda para poder andar. Então, a mão na roda da cadeira de roda para o deficiente andar. Então, o nome do projeto era esse. Muito bem. O que acontece é o seguinte, eu gostaria de colocar, só para ficar bem claro, apesar que o Jefferson vai fazer a minuta direitinho, mas eu gostaria de colocar o seguinte, ó, essa questão de o deficiente físico aposentar, assim, quando o deficiente físico ele entra num concurso público, ele tem que apresentar vários documentos, inclusive laudo médico, com o número do CID e tudo, para ver se enquadra na questão do concurso.
Depois que ele passa no concurso, que ele toma posse, que ele leva toda a documentação, então ele é efetivado e é publicado no edital, é publicado no diário, é publicado e tudo, então ele tomou posse como funcionário. Muito bem. Quando o deficiente vai se aposentar, o critério não é o mesmo. O critério é diferente. Por exemplo, eu fui no IPREJAN, levei toda a documentação que eles exigiram, aí o rapaz do IPREJAN disse assim, ó, nós vamos levar para o advogado vai dar uma resposta. Começa com o advogado, já começa que é lá nos Confundadores do Judas, não é aqui em Jandira. Tudo bem, mas deixa para lá. O que acontece? O advogado respondeu, depois de uns 30 dias mais ou menos, dizendo que eu não tenho direito. E ele falou, por que eu não tenho direito? Porque no município não existe um decreto que contempla isso. Por exemplo, um deficiente que é da iniciativa privada, lá do INSS, ele tem o direito, porque, se vocês quiserem anotar aí, ó, a Lei Complementar 142 de 2013 é uma lei federal. Essa lei, ela versa sobre isso. E como que funciona a aposentadoria de uma pessoa deficiente fora sem ser servidor? Uma pessoa da empresa privada, que cuida do INSS, da Previdência Geral. Como que funciona? Então, funciona assim. Ele tem que ter uma certa idade e ele tem que ter um tempo de contribuição menor do que as pessoas normais. Então, ele tem uma redução de tempo, mas essa redução de tempo vai estar ligado à idade dele. Para homens é uma quantidade de idade, para mulher é um pouquinho menos, e também um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, ou seja, 180 meses. Se ele trabalhou 180 meses registrado, aí então ele vai para a categoria da deficiência. Se é leve, tem uma idade, se é moderada, tem outra idade, e se é grave, tem outra idade. Então, ele leva em conta isso. Quem faz isso? É o perito. O perito do INSS que decide se a deficiência é grave, leve ou moderada, e, de acordo com isso, a idade e o tempo que ele contribuiu. O mínimo que ele tem que contribuir é 15 anos. De 15 anos para cima, ele já fica elegível para ser aposentado. Aí vai depender da gravidade da doença para ele poder ter a aposentadoria de acordo. Muito bem, isso no setor privado. Agora, e no setor público? Bem, no setor público, normalmente a lei fala o quê? Se no município não tem uma lei própria, então tem que seguir a lei federal. Só que o município de Jandira não quer seguir a lei federal. Ele diz assim, que enquanto não tiver um decreto de Jandira, o IPREJAN não pode fazer essa aposentadoria. Então, o meu processo está lá, se vocês quiserem até olhar, pode pedir uma cópia. Eu tenho a prova que eles negaram, eu tenho até escrito lá pelo advogado, a negação deles. Então, é uma sugestão assim, se colocar, fizer o decreto para que todos os deficientes, seja da Câmara, seja do município de Jandira, e não importa o departamento, funcionário público de Jandira que chegou na época de aposentadoria sendo deficiente, ele terá o direito de se aposentar mais ou menos nos mesmos critérios que acontecem na empresa, no INSS. Parecido com isso, só que no IPREJAN. Bem, esse é um primeiro ponto que o Jefferson vai colocar isso por escrito. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é que, aqui no artigo 134 que o senhor leu, que o deputado leu, ele diz assim, ó, no estatuto anterior fala assim, ó, do complemento do benefício previdenciário. Olha bem, ó. Do complemento do benefício previdenciário. Olha a palavra complemento, presta atenção. Bem, muito bem, complemento. Então, aqui diz assim, ó, olha o que diz. Diz assim, ó, artigo 134. Independentemente e além dos benefícios decorrentes da sua filiação, como segurado obrigatório do Sistema Nacional de Previdência Social e cuja legislação própria estão sujeitos, diz assim, ó, gozarão os funcionários ou dependentes dos seguintes direitos que lhes serão proporcionados pelo município. Não está falando que é pelo IPREJAN, pelo município. E diz assim, ó, percepção por si e seus dependentes da importância complementar correspondente à diferença entre o valor do benefício pago pela instituição previdenciária, ou seja, o valor do benefício que o IPREJAN paga, e o respectivo vencimento
Agora, olha um detalhe. Incluindo vantagens pessoais. Nos casos de, primeiro item da lista, aposentadoria. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que quando o funcionário aposenta, se for seguir a regra que está agora, o funcionário ele aposenta e o IPREJAM aposenta ele, por exemplo, se ele ganha, vamos supor que ele ganha 3 mil, aí o IPREJAM vai aposentar ele com R$1.000. Esses 2 mil que ele ganhava, pelo decreto aqui, a prefeitura teria que pagar, porque o salário dele era 3 mil. Aí quando ele aposenta com 1.000, mas e esses 2 mil aqui? Aqui está dizendo assim, ó, vou ler de novo, ó. Independentemente e além dos benefícios decorrentes da sua afiliação, aqui fala assim, ó, gozarão os funcionários ou dependentes... Qual artigo que é, meu querido? Não caso tá ele aqui, morra? não está aqui no meu, não. É artigo 134. Tá, não. É o 134 antes da alteração. É antes da alteração. Ah, tá, que eu estou aqui Não, folheando. é antes tô da achando. alteração. Ah, tá. É por isso que eu tô Disponibiliza, então, depois isso aí, É por tá? isso que eu tô falando. Eu estou folheando aqui, não estou Se- achando sua leitura aí. É por isso que eu estou falando. Se Ah, fizer tá. alteração do jeito que está propondo aí, os funcionários vão se ferrar. Desculpa tá, a expressão. Você está Vão lendo se a ferrar anterior. e muito, Show. e muito. Agora entendi, Jefferson. Todos os Eu tava funcionários. procurando, estava achando. Todos os funcionários, inclusive os da Câmara Entendi. também. Que diz assim, ó. Fala assim, ó. Gozarão os funcionários ou dependentes, caso ele morra, né? Dos seguintes direitos que lhes serão proporcionados pelo município. Percepção ou seus dependentes da importância complementar. Qual é a importância complementar? É a diferença que o IPREJAM não está pagando. O IPREJAM paga, vamos supor, 1.000 e o indivíduo recebia 3 mil. Então, essa diferença o município tem que assumir. É o que está dizendo aqui na lei. Só que nesse artigo 134, eles estão tirando isso daí. Estão tirando totalmente. Então, e outra, isso daqui está na lei, mas a prefeitura não cumpre. Se você quiser que a prefeitura cumpra, você tem que entrar com processo na justiça. E aí vai levar anos e anos e vai virar precatório, vai virar... Por quê? Porque a prefeitura não está cumprindo esse artigo 134. Então, prejudica todos nós que somos funcionários ou da Câmara ou do município, ou lá da prefeitura. Então, isso daqui não está sendo cumprido. Eu acho que os vereadores tinham que aproveitar isso daqui e ficar mais rígido nisso daqui. Assim, os vereadores serem mais incisivos nessa questão aqui, porque isso aqui está sendo atropelado. Ok. Né? Então, essa é uma sugestão. Agora, com respeito a esse outro ponto que o Jefferson falou, ele vai colocar em lei, por quê? Eu acredito que vocês entenderam perfeitamente. Por exemplo, nós fiscais, vocês sabem a nossa lida o dia todo, vocês conhecem, e vocês sempre estão lá na fiscalização. Por exemplo, todos nós já fomos ameaçados de morte. Todos nós, até os mais novatos, já foram ameaçados de morte por talvez tirar uma pessoa de um lugar que ele não pode, ou então talvez mandar um cara limpar um terreno e ele é bravo e ele não quer limpar o terreno. Então a gente já sofreu ameaça. Então a minha pergunta é, se na hora que a gente aposentar, o IPREJAM tira o risco de vida, ele não vai querer incluir o risco de vida porque o cara aposentou. Ora, ele correu o risco o tempo todo. Agora, na hora que ele vai aposentar, ele não pode receber. Por quê? Porque ele vai se aposentar. Mas ele continua morando na cidade. Ele continua sendo visto pelas pessoas na cidade. O risco dele não diminui. Parece que diminui, mas não diminui, não. Então, eu acho que isso daí também tem uma injustiça. Eu acho que o IPREJAM tinha que pensar seriamente nisso, porque tem uma injustiça. Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. O risco de vida que o fiscal e até a polícia militar enfrenta, e o GCM também, o GCM e os fiscais, esse risco de vida ele não podia ser só enquanto ele está na atividade. Porque depois, até porque, se vocês lerem os critérios para ser fiscal ou GCM, ele é o tempo todo, quando ele está na ativa e quando ele está de folga. Ele continua sendo fiscal. Por exemplo, um fiscal, ele é fiscal 24 horas, ele não é só fiscal na hora que ele está trabalhando. Então, se ele é fiscal em todo o tempo, então seria justo também ele ter esse benefício o tempo todo. Ué. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. É uma sugestão. Tá? Okay. Obrigado pela oportunidade. Esse é o lugar para exatamente isso, Cristina. Só para esclarecer, essas são as discussões. Lembrando, sempre tem que ser encaminhado, devidamente escrito, para que o jurídico e a comissão possa apreciar, e com certeza será apreciado. José Henrique, professor José Henrique. Lembrando aqui antes do José Henrique falar, para os amigos que chegaram, e também está gravado aqui, é o projeto que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público da cidade de Jandira. Professor José Henrique.
Bom dia a todos e a todas que estão participando da audiência. A minha colocação, Gilson, vai vir na seguinte direção. Essas coisas que o seu Cristino colocou, elas acontecem porque assim, existem algumas questões legais que não são cumpridas na cidade de Jandira, né? Então, principalmente a instalação do SESMIT, né, da CIPA, que já tem lei aprovada e não foi instalado, né? Cidade não tem engenheiro do trabalho, cidade não tem médico do trabalho, cidade não é organizada nesse sentido, né? Inclusive, estou atualmente como presidente do Sindicato de Servidores novamente, né? Voltei agora em dezembro, e nós ganhamos uma ação exatamente nessa direção. O Manuel tinha deficiência na Secretaria Municipal de Educação, e nós tivemos que entrar com um mandado de segurança, ao qual nós, como sindicato, ganhamos na Justiça, e ele conseguiu sua aposentadoria agora. Foi a única forma para ele se aposentar. Porque, de fato, não existe um olhar, né, nesse caso, para o servidor público. Então, a gente precisa... Eu sugiro, até depois eu vou protocolar por escrito, que existe um prazo, né, após a aprovação da lei, para que ela seja implementada, acho que é um prazo de 6 meses, e ainda pode ser feita algumas alterações, né? Eu sugiro que a gente se reúna depois a Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara Municipal, juntamente com os servidores, que a gente inclua o sindicato nessa discussão, porque nós vamos começar a atuar juridicamente. Eu acho que é importante todos os órgãos que trabalham em prol da cidade se organizem, né? Apesar da prefeitura não querer discutir com o sindicato, nós vamos começar a fazer essa discussão, né? Porque eu não vou abrir mão de debate, de discussão que seja em defesa do servidor público. E tem muitas outras questões, por exemplo, que nós questionamos no passado sobre a questão das alíquotas da nova Previdência, né, que também não foi discutido com o servidor público, né, na gestão passada, sobre a questão das porcentagens de aposentadoria, né. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo, ela está sendo totalmente prejudicada, porque não houve uma proporcionalidade na discussão da aposentadoria. Isso deveria ter sido discutido aqui, né? Assim como outras questões de segundo vínculo, vale alimentação para aposentados também, né, que a gente sabe como funciona a lei federal. Mas aí eu queria deixar registrado e aberto, né, o diálogo juntamente com o sindicato, a Câmara Municipal, todos os vereadores, né, estou à disposição, principalmente para os servidores públicos também que estão assistindo. Estamos com diversas ações na Justiça sobre isso. Esse ano nós entramos com mais de 200 ações já, e mês que vem nós vamos entrar com mais ações, porque é o único caminho que a gente está encontrando, sendo que tudo isso poderia ser discutido, né, administrativamente, com o executivo, né, com os servidores públicos, ser criadas comissões para debate também, porque tudo isso lesa o erário público, né? Então, a questão da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não tem sido cumprido na cidade de Jandira. E aí a gente se coloca à disposição para discutir com a administração, Câmara Municipal e servidores sobre isso. Tá? Obrigado, agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, professor Zé. Com certeza, o canal da Câmara Municipal, estou falando por mim, para os colegas de bancada. Professor, com certeza, professor Zé, com certeza está aberto o diálogo. Sou presidente da Comissão de Redação e Justiça, tá? Sob minha responsabilidade. O canal extremamente aberto. Lembrando, senhores vereadores também aqui na mesa, está aberto para fazer as suas colocações, anotado. O Zé sabe como funciona o rito, tem que depois, né, Zé, mandar por escrito, precisa falar discussão da audiência pública, para saber o que é, tem que depois protocolar na secretaria, vai para a minha comissão, e vamos esgotando as conversas, os encaminhamentos, etc. e tal, e obviamente todos serão ouvidos. Fábio tinha pedido, Fábio? Não? Professora, nome, por favor. Bom dia. Bom dia, Eu me chamo você. Fernanda, sou monitora de educação infantil e estou aqui representando a educação infantil do município. Nós, educadores, gostaríamos de saber se tem algum projeto relacionado à educação infantil, a melhor qualidade para a educação, né, para a primeira infância, e se esse orçamento está direcionado a esses projetos. Nós gostaríamos de saber. E assim, porque hoje se a gente for perguntar para os educadores se eles estão felizes com o salário, eles não estão felizes com o salário. Só volta um pouquinho a fala da senhora no início, por favor. Bom dia, me chamo Fernanda, sou monitora e estou representando a educação infantil. Nós, educadores, gostaríamos de saber qual o orçamento que nós temos destinado e se tem projeto para a educação infantil. Nós temos um projeto em vista, né, e nós gostaríamos de saber como que vai ficar esse projeto aqui, que é a busca da valorização e reconhecimento
dos profissionais que estão na creche. Nós somos docentes, então nós precisamos ser reconhecidos. Porque hoje a gente está assim, a gente não está feliz com o nosso salário, com a ferramenta de trabalho, a estrutura, né? E para que o município também ele se inclua nas leis educacionais, que ele faça valer as leis educacionais aqui no município. Outra coisa, outro questionamento que nós temos que fazer também, que faz parte da nossa realidade no dia a dia, são as crianças com deficiência. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, porque nós não temos uma sala, é apenas uma sugestão, mas é lei. Nós não temos a sala de recurso no município, nós não sabemos como funciona. Quantos profissionais que nós temos direcionado à EE para estar cuidando dessa questão, dessas crianças, né? Porque esse profissional ele tem que cuidar, ele tem que acompanhar, e a todo momento, enquanto a criança estiver na creche, tem que ser assistida. Para o ensino fundamental, esse cuidado é no período pré-aula e pós-aula. Para a educação infantil, nós estamos sugerindo que seja dentro do período integral, porque a criança fica das 6 da manhã às 6 da tarde. E nós estamos muito necessitados desse profissional. Então, nós queremos saber se tem esse profissional e como que ele trabalha, como esse trabalho é desenvolvido dentro do município. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Professora, obrigado, viu? Lembrando a senhora, peço para que todos fiquem depois para o segundo projeto, que aí, professora, tem mais a ver com o pedido, a reivindicação da senhora, que é legítimo, no lugar certo, na hora certa. Ainda vai vir para a Câmara, esse mês de setembro. Quero já dar um bom dia muito especial ao presidente da Câmara, senhor Franklin, sempre que o senhor Franklin ocupar aqui o lugar da presidência. Obrigado, presidente. E aí, peço que todos fiquem, então, porque no próximo nós vamos tratar do plano plurianual, que é o orçamento 22 até 25, aí é importantíssima que a senhora registre de novo, que está sendo gravado, e, como eu já disse no começo, faça os encaminhamentos escritos, né? Porque é óbvio, o rito é assim, para que a gente possa trazer a materialidade da fala, né? A fala é importante para saber o que é, mas a materialidade é o papel propriamente escrito e tabelado. Tá, professora? Peço que todos fiquem para a leitura e a discussão do próximo projeto, que não vão embora depois da leitura só do funcionário público, porque também o outro projeto do plurianual, que fala do orçamento 22 a 25, por isso que é anual, estou falando de 3 anos subsequentes, também é de importância dos senhores efetivos da casa, para que possa dar continuidade nessa questão. O professor Zé, que Zé Henrique acabou também de dizer, viu, Zé? Os caminhamentos das porcentagens que tange ao servidor público, a gente vai pedir que seja feito da mesma forma, para mim não ser repetitivo aqui dos encaminhamentos. Ok? Lembrando aos senhores, nós estamos discutindo aqui, então, um projeto hoje da alteração do funcionário público. Continua aberta aqui a palavra para os senhores servidores, bem como os senhores vereadores. A palavra ao senhor Fábio Camilo dos Santos, vereador Fábio Beteira, para a discussão do projeto. Senhor presidente, população que está na audiência pública aí, seu Cristino, né? A gente, depois o senhor passa para nós a cópia, tá? E a gente sabemos muito do risco que vocês levam na rua mesmo. Tivemos no passado aí pessoas fiscal que já foi morto, teve fiscal que estava na pasta da fiscalização, que até hoje ele anda na rua olhando para os 4 cantos da cidade com medo, porque mora na cidade, mexe. Quando você mexe com o bolso da população que está fazendo um projeto indevido, que a gente quer seguir a lei, e daí acontece isso que está acontecendo hoje, tá? E parabéns pela colocação. Zé Henrique, a gente está à disposição aí, você presidente do sindicato aí, pode vir conversar com a gente, vamos discutir melhorias para a educação, tá? Fernanda, a profissional Fernanda, nós sabemos que essa categoria AEE, né? Só temos 2 ou 3 na rede para cuidar das nossas crianças. Muitas vezes, as crianças precisam de um olhar especial mesmo, sim? E a gente não tem para poder atender.
Eu entrei com requerimento, na terça-feira vai entrar um requerimento meu solicitando o prefeito que se cumpra o concurso que tinha aí no passado e para substituir aquelas vagas que tá vazia, tá bom? E a gente está à disposição, né, presidente? Nós somos da comissão, eu faço parte da comissão, a gente está à disposição com os senhores funcionalismo público aí, tá bom? Fico por aqui, senhor presidente. Agradeço, senhor Fábio, contribuição na fala. Quero dar um bom dia também especial ao diretor da Administração Pública, senhor Gilmar Maciel. Obrigado pela presença do senhor aqui no plenário. Ainda continua a discussão, um projeto que dispõe sobre a alteração do Estatuto do Funcionário Público. Pela ordem, senhor presidente. Fica a palavra o vereador Márcio Oliveira. Sobre a periculosidade, né, dos fiscais aí de postura, a gente sabe também que, de fato, isso tem que ser estudado mesmo, porque quando você trabalha, né, como o amigo Beteira falou, com interesses financeiros, você fica marcado. Já aconteceu fatos, né, de pessoas morrerem aí, ser assassinadas, outras entrar em depressão, ser afastada, né, por depressão. E também seria legal incluir o pessoal da vigilância sanitária também, né? Porque eles também mexem com interesse, né? Eles acabam tendo que fechar alguns locais aí que estão inapropriados, né, fora da lei. Então, acho que vamos discutir também, incluir o pessoal da vigilância sanitária também, que trabalha quase na mesma ali função do fiscal. Beleza? Fico por aqui, senhor presidente. Cristino? Só para complementar? Então tá bom. Pode falar. Então, o senhor lembrou muito bem a questão da vigilância sanitária, e nós na fiscalização, nós temos um problema muito sério. Por exemplo, como Jandira ela é íngreme, todo lugar que você vai tem uma ladeira, tem uma subida, tem uma escada, Então, o que acontece? O município aqui, ele tem um grande problema do vizinho de cima jogar a água do seu esgoto e prejudica o de baixo. Só que aí o que acontece? Às vezes, tem o caso também do seguinte, o vizinho quer fazer as coisas certas em cima, mas o vizinho de baixo não quer deixar ele dar a passagem de água, a passagem de servidão. Mas isso é lei federal. No direito civil, Código de Direito Civil, o Jefferson aqui talvez sabe falar até mais que eu do direito civil do que eu, porque eu não sou da área jurídica, mas o Código de Direito Civil ele diz que a pessoa de baixo ela é obrigada a ceder a passagem de servidão para ele poder fazer o encanamento. O de cima arca com a mão de obra, o material, pedreiro e tal, mas o de baixo ele tem que deixar descer dentro do quintal dele. Não tem outra opção, porque a água não sobe, a água só desce. Então, tem que deixar. Então, nós temos um grande problema aqui no município de reclamação por causa de infiltração de água da casa do vizinho na casa do outro vizinho, ou divisa de parede, e aí umidade que um vizinho causa para o outro. Então, o que acontece? Isso daí, normalmente, como causa fungo, pode causar doença, vários tipos de patógenos, então, normalmente, isso daí tem a ver com a vigilância sanitária. Só que nós não temos funcionário suficiente na vigilância sanitária nem para vistoriar os mercados, nem para vistoriar as farmácias e os comércios, e as empresas lá do Alvorada. Quanto mais analisar uma casa que está com infiltração e pode dar uma doença, pode gerar uma dengue, pode gerar alguma coisa assim pior para o município, que isso vai ser custo para o município. Porque quanto mais pessoa doente, mais o custo de hospital vai ter, e o município vai ter que arcar com um pouco disso. Então, a minha sugestão seria, não sei se vocês poderiam colocar isso na sugestão, me perdoa se não puder, mas eu sugeria que vocês fizessem uma avaliação e colocassem para o município a questão de fazer uma varredura no sistema para ver aonde que precisa fazer concurso público, aonde que está faltando funcionário, por que está faltando funcionário. Então, em vez de colocar funcionários periódicos, né, contratados por um tempo, então eu sugiro que façam uma verificação e, para seguir a lei, façam um edital.
abre concurso para poder a vigilância sanitária trabalhar de maneira mais adequada. E os demais departamentos também, não só a vigilância sanitária. Ok, com certeza está registrado, pode fazer um encaminhamento. Bom, não temos, então, mais no quesito do projeto do funcionário público, as alterações, lembrando que amanhã, 9 horas, é o segundo dia da audiência. Peço para que nenhum dos senhores vá embora, para que você possa acompanhar o próximo projeto, que é do plano anual, do exercício 2022 até 2025. Então, portanto, a lei complementar, dispositivo da lei orgânica, que altera o Estatuto do Funcionário Público, continua no dia de amanhã, dia 24, às 9 horas da manhã. Vamos para a próxima leitura agora, que é o projeto que estabelece o plano plurianual. Prefeitura do município de Jandira, ofício número 338 do ano 2021 da Secretaria de Governo, mensagem de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham, encaminho para apreciação dos novos vereadores, incluso o projeto de lei, que estabelece o plano plurianual do município para o período do ano 2022 ao ano 2025 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício do ano 2022. O projeto de lei que ora apresento visa sobre a instituição do plano plurianual do município para o período do ano 2022 até o ano 2025. Na preparação da propositura, foram rigorosamente obedecidos os ditos da Constituição Federal e as demais normas legais pertinentes, tendo o Executivo dispensado o melhor de seus esforços com o objetivo de produzir um documento capaz de representar de fato o atendimento dos anseios da população, respeitando o quadro de restrições fiscais vivido hoje pelo município. Os elementos que compõem o projeto foram definidos com base na orientação fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Economia, pois ainda não foi editada a Lei Complementar Federal destinada à regulamentação dos instrumentos que integram a sistemática do planejamento e orçamento, que trata o artigo 165 da Constituição. A natureza do projeto, uma peça de planejamento, lhe confere características próprias, diferentes da lei orçamentária, que se caracteriza por um caráter tático e operacional. Por essa razão, a inserção de valores financeiros, tanto na estimativa da receita como no estabelecimento de custos aproximados para programas e ações que acontecem em decorrência da necessidade de demonstrar que existe consistência econômica e financeira no conjunto das propostas apresentadas. Isso é, todos os projetos e ações de manutenção de atividades contempladas nos planos têm reais possibilidades de realização, consideradas as premissas de arrecadação de receitas ou custos médios de insumos vigentes no mercado no ano 2021, e conjuntura anual da economia brasileira. Isso quer dizer que esses valores não estão sujeitos à rigidez que caracteriza a lei orçamentária, mas possibilitam ao legislador e à sociedade terem conhecimento prévio das reais potencialidades do município nos próximos 4 anos. Essa flexibilidade não pode significar, entretanto, que o plano plurianual comporta a inclusão de todos os sonhos e desejos dos governantes e dos governados, nem a obrigação de apontar de que forma serão financiadas. Isso seria pura irresponsabilidade e transformaria o documento numa simples peça de ficção. Os dispositivos que figuram no texto do projeto de lei são muito claros ao definir as regras de funcionamento do plano, os programas criados, conforme detalhamento constante nos respectivos anexos, foram, no seu núcleo objetivo, bem delineados os indicadores atuais e futuros, assim como as ações, projetos, atividades e operações especiais com suas metas fiscais e custos estimados. É importante que se diga que essa estrutura, com a flexibilidade prevista no projeto, será observada na elaboração das respectivas leis, diretrizes orçamentárias e no orçamento propriamente dito, se modificações se tornarem necessárias ao longo da sua vigência. Estas serão, na época própria, apresentada à apreciação dos senhores vereadores. Quanto ao conteúdo do plano, gostaria de destacar que o projeto contempla as propostas apresentadas pela atual gestão, levando-se em conta a situação financeira do município. Hoje o município encontra-se em uma situação de equilíbrio nas suas finanças, no entanto haverá grandes desafios, pois nos próximos anos existe um montante considerável de precatórios a serem quitados.
O planejamento contempla a construção de escolas com o objetivo de atender a atual demanda, substituindo e melhorando as atuais instalações na educação. Na área da saúde, o plano prevê a implantação de um hospital de pequeno porte, visando melhor atendimento à população, apesar do grande desafio nesta área, com enfrentamento da Covid-19. Busca-se nesse planejamento a melhoria do serviço de saúde com a otimização dos recursos disponíveis. A peça de planejamento visa assegurar investimentos nas áreas de segurança pública, esporte, lazer, manter a manutenção da infraestrutura urbana. Tudo isso levando em conta o equilíbrio fiscal a ser alcançado. Os valores financeiros constantes no anexo do projeto, ora encaminhado, foram estabelecidos em milhares de reais, em exemplo do que ocorreu na elaboração da LDO do próximo ano de 2022, e tem como referência os preços médios do ano 2021. Portanto, tem a projeção de índices inflacionários. Dessa forma, sempre que forem realizadas avaliações entre o planejado e o executado, deve-se ajustar os referidos valores na conformidade da evolução inflacionária de cada exercício considerado. Para dar mais viabilidade e transparência no projeto acompanhado, esta mensagem, um quadro contendo a justificativa de cada programa, contando no planos. Além de cumprir as suas funções patrimonial, o projeto contempla um anexo específico sobre as metas e prioridades para o exercício do ano 2022, às quais se referem as metas e prioridades das diretrizes orçamentárias do próximo ano de 2022. Em resumo, não era possível detalhar metas e prioridades para um único exercício, se o plano maior para os 4 exercícios ainda não existe legalmente disponível. Isso posto, acredito ter apresentado aos nobres edis o esclarecimento devido, a fim de que todos possam ter plena compreensão do projeto, ora apresentado. Entretanto, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento adicionais que se fazem necessário por ocasião da audiência pública realizada nesse legislativo para discutir o presente projeto. Representantes desse executivo estarão presentes para fornecer explicações que no momento foram solicitadas pelos participantes. Diante do exposto, e sem mais informações, solicito que seja um projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme dispositivo no artigo 30 da Lei Orgânica do município de Jandira, encaminhado pelo senhor Henri Regime Sato, prefeito municipal, ao senhor Franklin Venâncio da Silva Neto, presidente da Câmara Municipal. O projeto de lei 76/21, do dia 11 de agosto de 2021, estabelece o plano anual do município para o período do ano 2022 ao ano de 2025, e estabelece meta e prioridade da administração pública municipal para o exercício do ano de 2022. Em regime Sato, prefeito do município de Jandira, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece nos termos do artigo 165, do inciso 1º da Constituição Federal, o Plano Plurianual, o PPA, no município para o quadriênio de 2022 a 2025, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para relativas ao programas de duração continuada na forma dos anexos 1 até o 5. Inciso do artigo 1º. Fica o executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e indicadores e respectivos índices, bem como adequar as metas fiscais em função de modificações nos programas ditados por leis diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais. Inciso 2º. O plano anual compreende a atuação de todos os órgãos da administração direta e indireta, inclusive da Câmara Municipal. Artigo 2º. São estabelecidas para o quadriênio 2022-2025 as seguintes diretrizes norteadas na educação dos programas e ações de cargos dos órgãos municipais. 1. Gestão com estado de união para melhor atendimento à saúde. 2. Na educação, priorização da educação infantil. 3. Priorizar o equilíbrio fiscal. 4. Ampliação do parque industrial com medidas de incentivo fiscal. 5. Atração de investimentos públicos e privados para o município. 6. Defesa do meio ambiente. 7. Melhoria de qualidade de serviços administrativos e no atendimento do cidadão.
8, ampliação dos serviços prestados pela internet. E o 9, racionalização dos gastos públicos correntes para liberar recursos para investimento. O artigo 3º, as estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes no anexo dessa lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao plano, não constituído limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias, das suas modificações. O artigo 4º, na lei orçamentária ou nas que autorizam a abertura de créditos adicionais, assim como na lei de diretriz orçamentária e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se decorrente alterado o plano plurianual. O artigo 5º, as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício do ano de 2022, na conformidade do exigido pelo artigo 165 do inciso 2º da Constituição Federal, são fixadas no anexo 6, integrante dessa lei. O artigo 6º e o último, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, em 11 de agosto de 2021, caminhado pelo senhor Henri Agime Sato, prefeito municipal, e o secretário de governo, Carlos Eduardo Piteri. Senhores, o projeto está à disposição, discussão, apresentação de sugestão para as devida alteração por parte dos senhores interessados, tanto os senhores servidores públicos e os munícipes presentes, como os vereadores que aqui ainda se encontram no plenário e ainda em tempo dá um bom dia especial ao vereador Ronaldo Barion, Ronaldo da Farmácia. Está à disposição, senhores. Bom dia. Então, nós, educadores do município de Jandira, gostaríamos de saber se temos projetos direcionados à educação infantil e qual o orçamento destinado a isso. E nós também gostaríamos de saber se esse orçamento ele está direcionado à reforma administrativa infantil, tá? Para a educação infantil. Tá ligado? Só complementando o que a Fernanda falou. Só fala seu nome. Eu sou a Sandra, sou representante da Comissão de Monitores de Educação Infantil. Só complementando o que a Fernanda falou, nós vimos aí que vai ter, né, um orçamento para a educação infantil, e aí nós gostaríamos de saber, né, o valor, porque assim, a Câmara aprovou o nosso anteprojeto, que fala da valorização e do reconhecimento docente dos monitores de educação infantil do município. A nossa pergunta é a seguinte: os monitores, né, eles que estão à frente da educação infantil, quem fica com as crianças? Os monitores. Esse cargo ele tem a função docente? Esse cargo ele cuida e educa? Esse cargo está no quadro de magistério? Esse cargo é identificado como carreira do magistério para o Tribunal de Contas e para o recebimento das verbas do Fundeb? Então, são questionamentos que nós fizemos, porque como o nosso anteprojeto foi, né, aprovado por essa Câmara, né, por unanimidade, a gente até gostaria de agradecer aos vereadores que votaram e aprovaram o nosso projeto. Nós gostaríamos de saber se o nosso anteprojeto, que foi direcionado, que é direcionado para a educação infantil, se ele poderia entrar na questão desse orçamento que virá para a educação infantil. Puxei. Sandra, depois, tá? Tem que encaminhar entre hoje e amanhã também tem, para aquele que eu já expliquei, para que a gente possa tornar materialidade do assunto, tá bom? Quero ler, antes de passar para o Sandrinho, secretaria aqui com muita competência, viu? Principalmente o pessoal da educação, o sindicato, a secretaria aqui com muita competência lembrou aqui na página 7, queria que a educação prestasse bastante atenção, essa previsão, viu, sindicato, todos os funcionários, mas a educação, nós estamos falando dos anos subsequentes, promoção e revitalização do ensino municipal. Garantir, está no documento pelo menos, garantir o acesso e a permanência dos alunos da educação
da educação básica, assegurado e elevados padrões de qualidade preconizados na legislação vigente, que vos fala, garantindo a efetivação à primeira etapa da educação básica, estabelecida pela Constituição Federal e demais legislação, bem como estimular o acesso à educação em geral. Por que eu fiz questão de ler? Está documentado, para que essa reivindicação, que muito bem colocada, a gente possa inserir nisso, para fazer esse contexto sair do papel para materialidade. Ok? Obviamente, esse documento é disponível público, depois, se quiser uma cópia, não vai embora sem a secretaria os passar. Ok? Preparar estudantes para ingressos em universidade, primeiramente públicas, estimulando o senso crítico do mesmo, através do conhecimento, favorecendo o reconhecimento dos mesmos perante a nossa sociedade. Ok? Sandrinho, Conselho Tutelar. Bom dia, vereador, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, no qual eu saúdo os demais vereadores aqui no plenário, o vereador Márcio, o vereador Fábio, o vereador Ronaldo, o vereador Donil, o presidente Frank que esteve por aqui. A fala da minha pessoa em nome do Conselho Tutelar é no sentido de que vê a participação da audiência cada vez melhor, né, com todas as categorias aqui hoje representadas, educação, postura, enfim. Isso mostra que é esse caminho que tem que ser tomado. Tem que trazer as informações para a Câmara, cujo qual vai pautar os projetos e vai discuti-los, né? E a nossa presença aqui é mais para, como nós participamos da audiência da LDO, e agora o PPA, que é o Plano Plurianual, que vai direcionar os demais anos da gestão que está aí à frente da Prefeitura, é de que nosso ofício que consignou um pedido de reserva, né, para as melhorias do Conselho Tutelar possa ser estendido também no PPA, no Plano Plurianual, cujo qual vai entrar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, onde o Conselho Tutelar está lotado. Então, a minha presença é para dar força nas audiências, porque a audiência só vai ter fortalecimento com a participação do segmento, da sociedade, que vai apontar as melhorias que precisam ser feitas, né? E a Câmara, claro, vai ficar com a responsabilidade de, passado no orçamento, passado nas comissões, pautar e aprovar em plenário, sempre levando em consideração que a gente tem que trabalhar com orçamento, né? É igual uma casa, se ela tem 3 cômodos, você não vai colocar 30 pessoas, que aí alguém vai ficar de fora. Então, acho que a sabedoria é essa, é de ver o que vai chegar para vocês, as solicitações, as modificações, como foi bem falada, do Estatuto do Funcionário Público, que é a Previdência do Futuro, que norteia, né, a aposentadoria. Então, isso é muito importante. Então, o Conselho está mais também nesse intuito de que aquele ofício já, presidente Gilson, vereador, que a gente conseguiu na LDO, né, da Lei de Orçamentária, possa ser estendido para fechar, adentrar no PPA, Plano Anual, porque às vezes a Secretaria não nos pediu informações de receita do Conselho, aí aquele já reservado na LDO que a gente fez já em audiência aqui, possa ser consignado ao PPA, né, e aí entrar no orçamento de 2022 para as possíveis realizações. Fico agradecido a todos os presentes, aí a plateia presente e ao público que está acompanhando a nossa audiência. Muito obrigado. Ok, Sandro, pois é, Henrique tem a palavra. Sandro, com certeza tem essa reiteração para que no plano do orçamento, a secretaria aqui estava me explicando, eu queria que a professora da educação e todos aqui atentassem, Sandra, que esse mês ainda de setembro, vai vir o plano que discute, então, de fato, o orçamento. Nós estamos falando aqui de metas, né? Metas quer dizer que será ou não, né? Cumprida, né? E talvez vocês achem estranho a leitura, mas por conta do regimento, as leituras são todas, tem que ser lida. Então, são metas. Então, vocês vão, obviamente, saber, mas esse mês chega na Câmara, então, lá para outubro, né, o mês subsequente, no máximo novembro, aí sim essa discussão do orçamento, de fato, sai do discurso, entra na materialidade, que é votado aquele recurso, depois feito o acompanhamento. Então, esses meses aí, setembro, outubro e novembro, ou seja, os últimos 3 meses, são cruciais para todos os interessados, e fazemos aqui o nosso papel de representantes da sociedade, e vocês enquanto servidores, mas também enquanto representantes também da categoria, que eu sei que tem uma comissão aqui dos monitores, não é isso? E depois também, se precisar dos documentos indicativos, a Secretaria vai providenciar, ok? O Zé Henrique tinha pedido a palavra, quero... Quem?
O Jefferson, ah, tá, eu não tinha visto. O Jefferson, antes de você falar, Cristino, Jefferson, aqui da minha autoria, já está tramitando aqui na casa, o Conselho Municipal de Direito a Pessoas com Deficientes, totalmente reformulado, atualizado, então está aqui fresco na mão, ainda para uma ou outra colocação, protocolado na casa da nossa autoria, então entra também o projeto Mão na Roda, entra as garantias dos portadores de necessidades especiais, claro que não é só para fiscalização, é para todas as pessoas, público e privado principalmente. Fiz questão de protocolar essa semana, porque essa semana é a semana da pessoa com necessidade, pessoa com deficiência, né? Essa semana é a semana própria de protocolar o documento. Só para deixar, viu, Cristina? Nós estamos aqui atenados e, na nossa autoria, esse projeto será colocado. O Jefferson, depois o Zé Henrique e, claro, o Cristino também. Está em discussão. Um assunto importante para nossos funcionários, o que acontece? A gente vê todos os departamentos aqui, se a gente for perguntar, vão reclamar de salário, porque salário é uma coisa importante na vida do trabalhador. Então, nós temos o plano plurianual, que é o orçamento para os próximos 4 anos, a LDO para os próximos 2 anos, e a LOA, que é o orçamento anual. Isso. E nós também temos, aqui no município, eu não sei se ela foi revogada, mas nós temos a Lei 1963 de 2012, que aqui no salário, no artigo 1º fala: fica instituído o mês de junho de cada ano como database para a revisão geral anual dos vencimentos do quadro geral de pessoal da prefeitura, ativos e inativos, e por aí vai. Então, o que acontece? Se nós já temos uma lei que prevê o mês de junho para revisão salarial, e essa lei ela já prevê para os próximos 4 anos, para os próximos 2 anos e para o próximo ano, por que essa revisão salarial não ocorre? Entendeu? Se já existe uma lei que determina que o salário vai ser revisto no mês de junho, por que essa data passa despercebida pela administração e também não há uma cobrança da Câmara Municipal relativa a isso? Porque a função da Câmara é fiscalizar se o órgão público está cumprindo as leis do município. Então, para que a gente vai criar uma lei se essa lei vai ser feita só para o dia que o prefeito quiser fazer algum ato político com os funcionários, ganhar votos do funcionário, ir lá e aumentar o salário do servidor? Então, o que a gente queria, nesse próximo plano plurianual, para que seja determinado realmente o percentual de aumento dos próximos 4 anos. Por quê? Não sei se vocês estão cientes, está vindo uma lei federal agora, que é a reforma administrativa, e com essa lei federal, o salário do servidor público vai poder ser congelado por até 15 anos. Ou seja, nós já estamos tendo uma desvalorização salarial. Hoje, nosso salário ele já compra muito menos do que ele comprava o ano passado por conta da pandemia. Inclusive, a Prefeitura de Jandira administrou muito bem esse momento de pandemia, não atrasou os salários, isso significa que o caixa está equilibrado. Só que o que a gente precisa? A gente precisa que a gente tenha essa garantia salarial de que eu vou ter, o ano que vem, o mesmo poder de compra que eu tenho esse ano. Porque como que eu vou fazer uma dívida se eu não sei se amanhã eu vou estar conseguindo comprar as mesmas coisas? Então, isso é uma coisa que atinge todos os servidores. Se existe a lei, a gente tem que exigir que no mês de junho seja feita a revisão, entendeu? Então, a gente queria solicitar que a Câmara, quando chegasse nesse mês, cobrasse o senhor prefeito se ele realmente já fez essa revisão. Porque Itapevi já fizeram agora o plano de carreira, né? A Prefeitura de Itapevi agora ela tem um plano de carreira dos funcionários, já está ocorrendo, e em Jandira está ficando para trás nesse quesito. E se a gente deixa a lei ficar obsoleta, o município vai ficar obsoleto também. O município vai ficar para trás em relação aos outros municípios, entendeu? Então, era essa a colocação que eu queria fazer. Não estamos indo para o finalmente, mas Cristino, depois Zé Henrique. De acordo com o que o Jefferson falou, eu queria mencionar o seguinte, ó. Por exemplo, eu não sei como funciona na GCM, mas eu sei que em algumas polícias, em alguns pessoal ou da GCM ou da Polícia Militar, quando eles atingem um determinado grau, eles passam de faixa, eles mudam a insígnia. Ele tem uma promoção. Ou por bravura, ou por alguma razão, ou por interesse municipal, sei lá, eles têm alguma graduação. Talvez o colega lá poderia falar mais sobre essa graduação, porque eu não sei como que funciona essa progressão na GCM. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, muitas prefeituras, e tem várias delas, que elas têm um critério seguinte, eles adotaram uma lei municipal,
a respeito dos funcionários que têm, até para estimular o estudo. Então, eles têm uma lei assim, o funcionário que tem ensino médio e ele fez um curso superior, então ele tem um adicional. Se ele fez mestrado, ele tem outro adicional. Se ele fez doutorado, ele tem outro adicional. Então, quer dizer, quanto mais graduação ele tiver e ele está se esforçando para melhorar no seu cargo, então ele faz jus a uma gratificação. Isso aqui no município de Jandira não tem. Então, eu acho que essa é uma hora para a gente pensar nisso. Tanto para os funcionários da prefeitura como da Câmara, colocar essa situação. O funcionário que tiver uma graduação, ele recebe um adicional. Se ele tiver mestrado ou doutorado, recebe adicional proporcional também. Isso vai incentivar as pessoas a se qualificarem para prestar melhores serviços para o município. Essa é uma questão que tem que ser analisada. Ok. Com certeza, tudo que é feito é pertinente às perguntas, tá? Viu, Jefferson? Existe a lei de recomposição, é o mês de junho, está vigorado, questão administrativa, os senhores chefes executivos que tem que aplicar. Uma Câmara fiscaliza? Fiscaliza, cobra, faz a conversa no sentido de, existe, tem que fazer. Quando ele não cumpre, por isso que o Zé aqui falou com muita sabedoria, porque o sindicato entra com muito processo, por causa disso. Mas não que a gente omite de não cobrar, não que não omite não ter a discussão, mas os prefeitos sempre alegam ou orçamento, ou catástrofe, ou má administração, ou alguma coisa do tipo, para não ser aplicada. Mas não vou aqui justificar pelo outro, né? Não posso falar aqui, né, na cabeça lá do prefeito, porque não aplicou. Estou na vida pública há 23 anos, acompanho essa questão, estou vereador nesse mandato, farei com certeza o meu papel, que assim foi proposto. E, diga de passagem, estamos fazendo muito bem, mas vamos cobrar, sem sombra de dúvida. O Zé Henrique tem a última palavra, e depois o vereador Márcio para concluir. Ô Zé, agora estou em dúvida, Zé, do companheiro lá, ou que você tinha pedido primeiro? Eu pedi primeiro. Vamos, Zé Henrique, por ordem de idade. Bom dia novamente, eu sou Zé Henrique, sou professor da Rede Pública Municipal de Jandira. Eu queria tratar de alguns pontos que amanhã eu vou protocolar na Secretaria da Câmara para a gente poder anexar a ordem. Tá? Claro. Primeira coisa, o que o Jefferson falou, de fato, né, nós protocolamos ano passado, retrasado, e este ano novamente, nós protocolamos o pedido da recomposição, da revisão. Né? A gente sabe que tem uma lei federal, esse ano especificamente, né, e que eles querem prorrogar, mas provavelmente já vai ser derrubado na Câmara dos Deputados, mas todos os anos a gente faz esse movimento. Né? Então, na verdade, assim, Jandira é uma cidade pequena, uma cidade onde todos estão próximos, poderia ser uma cidade modelo. Né? Os prefeitos, né, o executivo precisa entender, o governo municipal precisa entender que diálogo e união entre as categorias é o mais viável que se tem para poder avançar. Né? Porque todo governo depende diretamente do servidor público. Né? Assim como o Franklin, presidente da Câmara, depende dos servidores da Câmara e dos vereadores, o prefeito municipal depende de todo servidor público municipal para poder fazer a cidade acontecer, porque a cidade acontece através do servidor. Independente de ideologia política e de visão política de vereador, de assessor de prefeito, que a gente sabe que tem um monte de mofo que brota aí dentro da prefeitura, né? Pessoas que não sabem o que fala, que não estudam sobre administração pública e quer falar para o servidor de carreira que está há mais de 10, 20 anos o que ele tem que fazer. Né? Então, eu, particularmente, começo a combater esse tipo de servidor também. Por quê? Porque o servidor tem que respeitar o servidor. E nós, como representantes públicos, principalmente. Né? Então, assim, essa questão... A gente tem uma questão na educação, especificamente, né, que fala aqui na preposição do projeto, que fala sobre o cursinho popular, né, fala sobre a previsão 2002, né, 2003, 2004, que é o CPJ, Cursinho Popular de Jandira, CRJ, Centro de Referência da Juventude, e o AB, né, no tocante, não cita o AB, mas está aqui, Promoção do Ensino Superior. Né? Então, o que acontece? Nós temos esses 3 departamentos ligados à Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente tem que discutir de uma forma ampla, como nós já tentamos discutir no passado com o Paulo Baruf e até a Ana Paula, quando estava na Secretaria Municipal de Educação, que o quê? Educação básica, ela é financiada pela educação básica, pelo Fundeb e pelos 25% da educação. Né? Então, não dá para dissociar isso.
Quando você joga cursinho popular, quando você joga CRJ, quando você joga universidade aberta dentro de uma secretaria municipal como educação, você inviabiliza até alguns trabalhos. Porque a lei federal do Fundeb, ela proíbe algum determinados tipos de gastos, né, com dinheiro público, para o que não é educação básica. O AB não é educação básica, é ensino superior. O texto já deixa isso bem claro. Cursinho popular, super necessário, mas não é ensino regular. Então, na própria lei, na própria LDB, na própria Constituição Federal, né, depois do artigo 204, ele deixa bem claro sobre a função da educação no Estado, né, sobre as responsabilidades. E o município ele só pode subir o patamar após ter cumprido o primeiro. Então, nós não conseguimos cumprir as metas da educação infantil, do fundamental, não conseguimos, Plano Nacional de Educação, não conseguimos cumprir o Plano Nacional de Educação, né? É culpa de um governo? Não. É culpa de toda uma sociedade, de uma organização. Jandira poderia ter cumprido. Como uma cidade pequena, poderia ser uma cidade modelo. Muito melhor que Barueri para discutir esse tipo de situação, que a gente nem põe na balança, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa nos organizar nesse sentido. Então, eu vou apresentar um projeto para, assim, ou tem que ser desvencilhado da Secretaria de Educação, criar ou uma secretaria, ou uma diretoria específica de projetos especiais, ligado à Prefeitura e não à Secretaria Municipal de Educação, né? Porque a educação de Jandira, ela não está bem, ela nunca esteve bem. Nós tentamos melhorar, tentamos caminhar, mas nós não conseguimos tudo que era para ter sido feito. Por que foi construído 4 escolas na cidade de Jandira? Por que nós apresentamos essa proposta? Porque como que você consegue aumentar o salário de professor e de servidor público? Quando você aumenta o número de alunos. Em 2001, 2002, quando Paulinho Bururu entrou como prefeito, Jandira tinha 10.600 alunos na rede municipal. Em 2017, nós pegamos com 10.600 alunos na rede municipal. Hoje, nós temos 10.800 alunos. Por quê? Porque se cada governo fizesse a sua parte, nós não estaríamos com esse problema. Em 2001, quando Paulinho era prefeito, nós não tínhamos professor AE, nós não tínhamos professor substituto, nós não tínhamos ADE na rede municipal, nós não tínhamos diversos PEB 2, né, professor de educação física tinha muito pouco, inglês também, e arte. Ou seja, a rede inchou. Só que a administração pública não acompanhou esse inchaço. Ou seja, não deu para acabar, é uma inflamação que nós temos, e nós temos que fazer o quê? Temos que remediar. E é dessa forma que a gente faz, organizando, né, o ensino público municipal dessa forma, tirando do ensino público o que não é do ensino público. Tem dinheiro para o cursinho popular? Tem muito dinheiro, poderia estar muito melhor. E aí amanhã eu vou apresentar essa proposta por escrito, para a gente incluir, né? Outra questão é dos monitores, porque os monitores foram lesados, porque já foi reservado nesta casa R$150 mil, há quase 10 anos atrás, para nós darmos a formação para os monitores. O que muitas vezes nem a secretária da Educação entende, o prefeito não entende e a equipe de Educação não entende, né? No passado, é importante explicar isso, no passado os professores eram considerados professores leigos. Então o professor com 4ª série poderia dar aula. Por quê? Porque ele era considerado professor leigo. Aí foi criado, através da LDB, a mudança disso, deu-se um prazo para os professores se formarem. E aí criou a plataforma Freire, onde os professores poderiam se formar gratuitamente. Em Jandira nós só temos 2 professores que ainda têm magistério, que não têm pedagogia, né? Mas depois isso voltou a ser aceito, depois da Dilma, o magistério novamente. E os monitores são tratados na rede municipal como professores. Se eles são tratados como professores, eles atuam como professores. Então, nós temos que ter essa consciência, porque isso gera uma briga do tamanho do mundo dentro da própria rede, entre professor e monitor. E isso não deveria existir, porque quem dá aula nas creches são os monitores. Isso é indiscutível, né? E eu não tenho medo de falar isso, porque às vezes a gente fica com receio de falar e levar pau da própria categoria. Se for para a gente levar pau, a gente leva pau pelo que a gente defende, não pelo que a gente não defende. Então, é muito importante deixar isso claro, né? O dinheiro já foi feito a reserva, na época da doutora Anabel foi feita a reserva, nós chegamos ao ponto de greve, sabe? Uma coisa que nós não precisávamos de ter, porque por falta de diálogo, pelo exatamente o que está acontecendo hoje, né? O G não quis dialogar com os servidores públicos, não quis dialogar com o sindicato. Quando nós dialogamos, as coisas fluíram, né? Conseguimos garantir o plano de carreira unificado. Foi um dos poucos municípios do Brasil que conseguiu o plano de carreira unificado, que é o que precisa para toda a administração pública municipal, que nós já pedimos para a prefeitura, para todo servidor público municipal, o plano de carreira unificado, porque a gente consegue organizar. Os servidores técnicos da educação, nós conquistamos 6 abonadas, a prefeitura não tem. Isso é super injusto, porque você trata diversas categorias de forma diferente, né? Então, assim, eu queria encerrar
né, deixando essa fala, essa indignação que eu acho que é importante os vereadores se atentarem. Este ano, acho que foi o primeiro ano que nós não tivemos nem R$ 7,00 de aumento no Vale Alimentação, nós protocolamos também. Né, todos os outros anos, né, o prefeito falava assim, olha, vamos pelo menos enganar aqueles trouxas, vamos dar R$ 10,00. Esse ano, nem de trouxa, a gente foi enganado. Né? Então, isso é muito desrespeitoso, porque a última vez que o G deu R$ 7,00 no Vale Alimentação, né, porque depois quem deu um aumento considerável foi o Paulo, que ainda não supriu nada. Mas quem dava R$ 7, R$ 8,00 era o G. Dava para comprar um saco de arroz. Hoje, com R$ 7,00, você não compra nada. Você entendeu? Então, assim, é difícil. Para a gente que é professor é difícil. Para a maioria dos servidores que ganham menos que um salário mínimo, é muito mais difícil. Né? Então, a gente precisa também, como servidor, a gente precisa unificar forças, começar a discutir, montar comissões para discutir. Eu estou disposto a isso para a gente poder caminhar junto com a Câmara Municipal. Tá bom? Obrigado, Gilson. E amanhã eu protocolarei todos os pedidos, tá bom? Obrigado. Quer aplaudir? Pode aplaudir, hein? Sempre um discurso é importante. Por causa do regimento, a gente tem que terminar. Nós vamos ouvir o... Como você chama, querido? Como é que você chama? Natan. Nós vamos ouvir o Natan. O vereador Márcio vai ter a última palavra, o vereador Fábio. Não é que a gente cerceia o direito de ninguém falar. Ó. Estamos falando com gente madura aqui, óbvio. Não é isso. É por conta do regimento mesmo. Mas eu fico muito feliz de ter os servidores aqui. Já quero propor que a gente, não amanhã, que ainda é voltado a esses dois projetos, mas que a gente possa fazer uma audiência pública do funcionário público, né? Trazer todas as reivindicações. Graças a Deus, essa atual legislatura estava muito ativa, graças a Deus. Aqui a casa realmente é do povo, do servidor público. A gente pode marcar uma audiência pública para todas as discussões, né? A gente anota aqui, vamos que vamos, não tem problema nenhum. Então, quero que vocês entendam, não estamos querendo que ninguém fale mais, é por conta do regimento mesmo. Dizer que, nesses 9 meses que nós temos aqui de mandato, eu já fiz uma lei de revisão do Vale Transporte, que estava desde 2009 parado, está estudando o impacto para alcançar o servidor, vai alcançar aí, segundo o secretário de administração, um pouco mais de 1.300 trabalhadores. Não o vale transporte da segunda passagem, é aquele vale transporte que atinge a porcentagem da pessoa não pagar aquele vale transporte. E era uma lei de 2009, já estamos em 2021, e não tem mais ninguém que ganha R$700, e a lei está lá, falando R$700 em 2009, e eu tive o prazer de, conversando com os trabalhadores, entrar com esse projeto de lei, até porque o Gilmar foi embora, o diretor da administração foi embora, mas ele podia até falar que pé que está aí, né? Ele entrou e saiu, podia até falar que pé que está, mas não passa desse ano do nosso olhar, já foi estudado o impacto. Então, fizemos esse projeto para arrumar a questão do Vale Transporte do trabalhador, da periculosidade do Conselho Tutelar, um exemplo que foi citado aqui pela fiscalização, também da nossa autoria, e os 3 vereadores aqui têm colocado projetos de relevância ao trabalhador. Eu vou ouvir o Natan, queria que ele fosse bastante sucinto, os 2 vereadores encerram aqui a palavra. E amanhã, por favor, 9 horas, senhores aqui também presentes. Natan. Bom dia a todos. É o seguinte, a gente já sabe, já foi falado, né, aqui pelos outros colegas, sobre o funcionário público, sobre o salário que já é defasado, já tem assim, anos. Eu estou na administração aqui de Jandira há 4 anos, mas tem pessoas que estão há 15 que ainda não viu melhoras salariais, que é muito importante. A gente, quando fala de valorizar o município, melhorar o município, não adianta só construir, recapear, não adianta só reformar prédio, se o funcionário público ele não está valorizado. A gente vê salários de pessoas técnicas, com estudo superior, algumas pessoas que têm tá num cargo e tem curso superior, doutorado, pós, que ganha R$ 1.500, R$ 1.200 aqui dentro da prefeitura. A gente sabe que existem alguns tipos de gratificações que não chega nem no que os órgãos de classe determinam. Por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, se você for pegar pelo órgão de classe, que no caso é do departamento que eu especificamente trabalho, não chega nem à metade do que é especificado. Então, assim, eu ainda não li o plurianual
para saber os detalhes, né, sobre a valorização do servidor, que foi prometido, mas é muito importante completar aqui também, que não, isso que eu queria resumir. Não adianta a gente estar pensando em construir prédio novo, em fazer reforma, em ampliar a nossa estrutura, se a gente não tem a valorização do servidor. O Vale Transporte, como foi colocado pelo vereador Gilson, ele paga um só aqui no nosso município, e os servidores concursados que passaram em outros, passaram e moram em outros municípios. Eu, por exemplo, eu moro em outro município e eu pago 2 passagens. Uma sai do meu bolso. Então, assim, tem que arrumar esses benefícios, tem que arrumar também o Vale Alimentação e dar opção também para quem quiser ter o Vale Refeição, porque às vezes a pessoa ela não quer ter o Vale Alimentação, porque a gente tem que trazer marmita no caso, né? Então, se desse a opção de ter o Vale Refeição, ter os dois, também seria bom, como um dos benefícios. A gente fala também, por exemplo, especificamente lá dos departamentos da habitação, né, que tem os nossos colegas. Por exemplo, a gente não vê um olhar para o departamento que assim, a gente cuida eu vou falar por nós, das 40 escolas, quem vai reformar é o departamento de projetos e construções. Das, sei lá, 20 UBS que a prefeitura tem, quem reforma é lá. Das 500 e poucas ruas, quem recapeia é lá. A gente não vê a valorização desses servidores. A gente não vê tanto do departamento específico quanto a dos outros servidores. A gente tem uma pequena elite lá no funcionalismo público que ganha um pouco melhor, mas a maioria, né, a gente está com salários muito defasados. Então, eu gostaria de deixar essa observação. O vereador Gilson, ele me conhece já há um pouco mais tempo, que a gente está lá, ele está sempre lá. Os outros vereadores, eu gostaria de conversar também, se pudesse ir lá, passar no departamento, ou eu ia conversar com os meus colegas também, porque a gente precisa ter esse diálogo. E outra coisa, a gente ficou sabendo sobre essa audiência pública ontem, a gente não teve nem tempo de ler todas as leis, porque eu abri lá o site da Câmara e, quando eu vejo, tem lá um negócio de audiência. Não teve uma comunicação com os servidores, a gente não viu praticamente ninguém sabia. Então, assim, por isso que a sessão está um pouco até vazia, os nossos colegas não conseguiram se programar para vir. Então, assim, quando for fazer alguma coisa relativo ao estatuto, relativo ao servidor, que seja comunicado com mais antecedência e que seja feito outro tipo de comunicação além do site da Câmara, seja feito nas redes sociais. Ok. Aí, a gente precisa saber também, o meu colega aqui, ele perguntou, depois eu vou explicar para ele, sobre os impactos dessas mudanças, né? Mas, assim, a gente viu um pouquinho aqui já anteriormente, então, daqui a pouco eu converso com ele aqui, tá bom? Obrigado, eu gostaria de deixar isso aqui registrado, sobre a nossa, como o nosso colega falou, da indignação referente aos vencimentos e aos benefícios que os servidores estão. E que não adianta construir prédio bonito, fazer uma cidade bonita, sem valorizar o servidor público. Ok. Claro, Natan, você está falando é super pertinente, super compreendo. Acabei de dizer que estou vereador hoje com mandato, mas estou na vida pública há 23 anos aqui na cidade de Jandira. Visito muito departamento, bem antes de ser vereador. Eu fui de 14 conselhos municipais, presidindo 6 conselhos. Sei muito, mas muito bem, isso não me torna melhor que ninguém, a questão da necessidade do funcionário público. Farei, nesses próximos anos de mandato, junto com meus amigos, a melhor gestão para todos. Preciso realmente encaminhar, vereador Márcio, depois o vereador Fábio, depois preciso encaminhar. E só para deixar também bem claro, viu, que foi divulgado nas redes sociais, as faixas na cidade, poderia ser melhor divulgado? Claro, também concordo. Mas eu não sei se vocês estão organizados no sentido de ter um canal de comunicação. Eu sei que deve ter grupo de WhatsApp da educação, grupo de WhatsApp da fiscalização, grupo de WhatsApp da saúde. Eu, por andar em muito departamento frequentemente, que eu recebi de ligação ontem e de mensagem perguntando se até é verdade a audiência pública,
é de se pensar aí numa programação. Mas tem que ser justo, que teve faixa, teve falado aqui na sessão, também nas redes sociais, mas não vamos deixar de fazer melhor a comunicação. Peço que os senhores, nas suas redes sociais, também falem que amanhã, às 9h, nós teremos aqui de novo o segundo dia da audiência pública. E, mais uma vez, reafirmo, proponho aqui que vocês se organizem, e a Câmara está, com certeza, aberta para que vocês possam, para que nós possamos juntos fazer uma audiência pública do funcionário, né, nossa, né, Poder Legislativo, com o funcionário público, e convidar o Poder Executivo. Vereador Márcio, para ser bem sucinto, para que a gente precisa terminar até 11h, Márcio. Já terminou, então, né? Gostaria de agradecer a presidente do Adalberto aí, que está fazendo um trabalho excepcional lá na cultura, viu? É isso aí, a cidade está avançando, então é isso que nós estamos aqui para isso. Como meu amigo Cristino falou, em relação à lei, né, que em meio de junho, né, que tem que ter o reajuste, não é isso? Quem criou essa lei foi o prefeito G, e quando ele foi prefeito, nem ele fez a lei se cumprir. Triste isso, né? Mas, enfim, vamos entrar já com requerimento, tá? Nessa não dá mais tempo, mas até quarta-feira que vem entraremos, pedindo que o Poder Executivo faça se cumprir essa lei, tá bom? Porque é importante, né? É pouco, mas está na lei e tem que ser cumprida. Então, pode ter certeza que essa casa aqui, todos vão votar a favor, tá? Inclusive, a parte da alimentação de vocês também eu acho um absurdo. Esse valor do VR de vocês é pouco demais. Trabalhei na Lesp lá por um tempo. Lá é R$ 550 o VA e R$ 1.300 o VR. Então, lógico, é uma outra dimensão, uma outra estrutura, porém, temos que entender que R$ 250 hoje você não compra nem a mistura de 15 dias. Sabemos também que cada lei 173, né, não pode ter aumento, reajuste, hoje não pode estar fazendo nada por conta dessa lei, mas o ano que vem não tem mais essa desculpa. Então, pode ter certeza, já teve amigos aqui que entrou com requerimento pedindo que aumentasse o vale alimentação de vocês, mas, infelizmente, essa é a resposta que nós tivemos, mas vamos ficar em cima, porque é que nem vocês falaram, não adianta construir prédio, não adianta construir estruturas metálicas, fazer a cidade, se quem está lá dentro que vai fazer aquilo andar, circular, não for bem pago, né? Quando vocês vão prestar o concurso, está lá no edital, o salário, tudo, só que é uma outra realidade. E se nós acharmos brecha na lei, vocês podem ter certeza, essa casa aqui, os vereadores aqui, eles estão à disposição de ajudar os funcionários, está aberto aqui, acho que quase todos devem ter o WhatsApp. Gente, usa o nosso poder, pode usar. Vocês podem ter certeza, qualquer vereador que vocês tiverem ideias, sugestões, projetos de lei, pode passar para qualquer um. Nós estamos aqui que nem... nós estamos à disposição e querendo pegar isso para fazer se cumprir. Se a lei existe, essa lei eu já não sabia que tinha. Está vendo? E já vou conversar com o meu gabinete também, a gente tem que ficar atento. Porque se tem uma lei que é a favor dos funcionários públicos aqui do município, nós vamos bater em cima dela. Porque eu vejo alguns funcionários aqui, para ter um salário um pouquinho melhor, tem que virar quase o olho trabalhando, fazendo extra, sabe, se virando para poder sobreviver. Porque com um salário mínimo hoje, é quase impossível se sobreviver. Conta de água cara, conta de luz cara. Então, vocês podem ter certeza, todas as ideias que vocês tiverem, em relação à educação, saúde, meio ambiente, tudo, traz as ideias para os vereadores aqui, e vocês podem ter certeza que nós iremos entrar com requerimento, com projeto de lei, com anteprojeto, que nós estamos aqui para trabalhar em pró à população e aos funcionários públicos. Tá bom, gente? Então, pode contar com esse vereador e com os demais aqui, que nós vamos estar à disposição para ajudar vocês no que a gente puder. Beleza? Fico por aqui, senhor presidente. Muito obrigado, Márcio. Tenho certeza disso e os servidores também. Vereador Fábio, é o último a usar aqui a palavra, salvo alguma coisa que precisa ser dita, obviamente será dita. Vereador Fábio, por favor. Presidente, mais uma vez aqui, agradecer nossos funcionários da prefeitura presente. Senhor presidente, me chamou a atenção aqui sobre esse... eu creio que é plano de metas, porque se for plano anual aqui, não é não, viu? Porque como com o prefeito
Vai catar o cursinho popular. Olha aqui, cursinho popular. Projeto zero. Atividade, 800 atividades. Como que pode? Catar um cursinho popular que levou 5 jovens para estudar medicina em Cuba e não dá um valor para o cursinho popular, gente. Isso é horrível. Senhor presidente, outra questão também é referente à nossa juventude. Hoje a juventude está caindo no álcool, nas drogas. Como não vai ser investido na juventude? 1000 projetos em 4 anos, pô. Olha aqui. Atividades, 1.500 atividades. Não dá. A gente vai ter que fazer uma mudança aí, fazer umas colocações aqui, mas não pode deixar desse jeito. Senhor presidente, queria agradecer o Natan aí, parabéns pela colocação. E daí, Natan, tiraram até o direito dos aniversariantes dos funcionalismo público. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Outra colocação que eu queria colocar aqui. Olha, Secretaria do Meio Ambiente. Como com a Secretaria de Meio Ambiente não tem um projeto? Projeto zero está aqui. Como que você não vai, 4 anos, não fazer um projeto para o meio ambiente? Meu Deus do céu. Atividades, parece que tem 55 mil atividades, mas querendo projeto, queremos ver a cara da cidade. Senhor presidente, a outra, mobilidade urbana. Não tem nenhum projeto para mobilidade urbana. Não temos um projeto para a nossa cidade. Isso é vergonhoso. Senhor presidente, há outro também que eu queria colocar aqui, sobre o enquadramento das meninas da educação aí. É assim, o prefeito Sato, vamos colocar no orçamento. No orçamento é uma luta antiga que temos aí, ó, nas cidades vizinhas, Osasco, Barueri, Carapicuíba, tem enquadramento. Só nossa cidade não vai ter por quê? Será por causa de picuinha da secretária de Educação? Me ajuda aí, secretária. Vamos atender esse pedido dos nossos profissionais da educação. É eles que estão o dia todo com as nossas crianças, que cuidam das nossas crianças. Por favor, vamos deixar a picuinha de lado e vamos atender nossos profissionais que atendem nosso morador, nossas crianças, dia a dia. É eles que estavam lá quando não tinha internet para dar aula para as crianças. É eles que estavam lá, que iam para a escola sem alunos, para poder, muitas vezes, muitos professores não tinham internet, Wilson. Tiravam o dinheiro do bolso para pagar lá, porque nós estamos aguardando os tablets. Até agora não chegou. Eu creio que Deus me livre. Não dá. Senhor presidente, eu queria parabenizar também aqui o Sandrinho do Conselho Tutelar. Sandrinho, belo trabalho lá no Conselho Tutelar. O que precisar dessa Casa de Lei, a gente está à disposição, tá, Sandrinho? Pode contar com esse vereador aqui, eu estou à disposição. Senhor presidente, assim, vamos aguardar o plano para ver se chega, porque esse aqui eu acho que é de metas. Porque 0 na juventude, 0 no cursinho popular, não dá para aceitar. Fico por aqui e obrigado pela presença a todos aí, tá? E pode contar com a Casa de Lei, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador Fábio, pelas colocações. Óbvio que a Casa de Lei está aberta para fazer o que tem que ser feito. Agradecer a presença do vereador Leandro José Muriel, vereador Léo da Feira. Obrigado, vereador, que justificou que não tinha chegado em tempo por conta do atendimento ao munícipe, mas deu tempo do senhor chegar. Muito obrigado, vereador. Bom, é isso. As nossas colocações servem exatamente a audiência pública para essa ocasião. Convido os senhores para que amanhã, às 9 horas, estejam aqui. Todos que vão precisar de justificativa, possam dirigir aqui a nossa secretaria, ou, se quiser fazer tudo para hoje e amanhã, justificativa, se vocês acharem melhor, salvo que a secretaria sai meio-dia para almoçar, peço um pouco só de paciência, ir até aqui, esperar ela redigir, mas, obviamente, vai sair com um documento. Todos que precisarem da justificativa de horários, tá? A casa vai providenciar. Agradeço demais, Adalberto, todos os amigos. Não? Então, não tendo mais nada a ser tratado, às 11h11, declaro encerrada a presente audiência pública
e aguardo os senhores amanhã, dia 24, às 9 horas. Que Deus abençoe a todos.